Olá, querido estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é isomeria. Nessa aula, nós vamos compreender o conceito de isomeria, reconhecendo sua presença em moléculas de compostos naturais e sintéticos. Vamos aprender a classificar pares de isômeros segundo o tipo de isomeria que eles apresentam e vamos explicar as diferenças nas propriedades físico-químicas existentes entre os pares de isômero. Para isso, vamos trabalhar com o conceito de isomeria. Começo com um trecho dessa carta. Devo relatar-lhe que posso produzir ureia sem utilizar um rim, seja humano, seja de um cão. O cianato de amônio é ureia. Essa carta foi escrita pelo químico alemão Wöhler para o outro químico sueco Berzelius em 1828. O que ele estava dizendo? Que ele havia descoberto que ele tinha condição de produzir artificialmente a ureia, que é o principal constituinte da amônia, a partir do cianato de amônio. Isso, naquele momento, já era um feito muito grande. Por quê? Eles já já derrubavam a teoria do vitalismo, que era a teoria que diz que somente somente organismos vivos conseguiriam sintetizar substâncias orgânicas. E a outra situação mais interessante ainda é que o Wöhler falava o seguinte: por que ele falava que o cianato de amônio era a ureia? Porque quando você olha o quantitativo de elemento, você percebe que aqui um hidrogênio, você vai ter um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um oxigênio, dois nitrogênio lá e 4 hidrogênio. Ou seja, a fórmula molecular, a quantidade de átomos que tem na substância cianato de amônio são os mesmos elementos químicos e em mesma quantidade que tem na ureia. Mas aí a gente está num período que está em vigência a teoria mecanicista. Para a teoria mecanicista, a verdade tem que ser mais inteligível, observável, tem que ser perceptível pelos órgãos do sentido. Então, pensa para esses químicos naquele momento explicar que existiam substâncias diferentes com os mesmos elementos químicos, em mesma quantidade. Para isso, um ano depois, o Faraday, ele já descobriu o quê? Que na reação do naftaleno com ácido sulfúrico, iria gerar 2 ácidos diferentes. E esses 2 ácidos são substâncias. O que eles têm de diferente um do outro em termos de fórmula química? Só a posição desse grupo, SO3H. Isso reforçou a descoberta de Wöhler. E, por fim, em 1930, Berzelius já pôde definir o conceito de isomeria. Então, qual é o conceito de isomeria de Berzelius? Os mesmos elementos químicos unidos em mesmo número, mas de modo diferente. Aí ele ainda escreve, talvez numa posição diferente dos átomos, produzem compostos de propriedades diferentes. E como exemplo, tem o ácido naftaleno 1-sulfônico e o 2-sulfônico. Aqui está o grupo SO3H está na posição 1 e aqui está na posição 2. Bom, nasce aí então, assume-se então que o conceito de isomeria e a existência de pares de isômeros. Então, o que são isômeros? Isômeros são substâncias diferentes entre si, mas o que essas substâncias têm em comum? A mesma fórmula molecular. Então, a mesma quantidade de átomos. Dessa forma, a partir daí, descobriu-se os 2 tipos de isômeros. Os isômeros estruturais e os
nesse caso aqui eu diria, ó, o que são isômeros? Podem ter fórmulas estruturais planas diferentes. Esse caso a gente chama de isomeria constitucional. Os tipos de pares de isômero pode ser de função, de cadeia, de posição, metameria ou tautomeria. A gente vai ver cada um desses casos nos slides a seguir. E ainda tem um outro tipo de isomeria, que também tem a mesma fórmula estrutural plana, mas o que acontece? Eles têm diferentes configurações espaciais. Nesse caso aqui, é a isomeria espacial, que a gente chama, que tem a isomeria geométrica, ou cis-trans, e a isomeria óptica. A isomeria óptica, ela é em torno de 1848, quando ela foi determinada. E vai ser objeto de uma outra, da aula seguinte. Então, voltando, fechado sobre o isômero, sobre o conceito de isomeria. O que é isomeria? Substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então, vamos. Com relação a exemplificar aqui, ó. Eu tenho duas substâncias, o ácido butanoico e o etanoato de etila. Sei que é ácido por causa desse grupo aqui. Sei que é um éster, porque tem esse grupo aqui, que é o grupo funcional éster. A fórmula química deles é a mesma, C4H8, 2, a massa molecular, portanto, é a mesma. Agora, eles têm diferença na temperatura de fusão. Veja que o ácido butanoico, a temperatura de fusão dele é de 5 graus negativo, já a do éster é 83 graus negativo. E a temperatura de ebulição deles também é diferente, a temperatura de ebulição dos dois. Em contrapartida, a aplicação. O ácido é usado na síntese de fármacos e para o aroma artificial da manteiga, enquanto o etanoato de etila é usado em síntese de aromas artificiais de frutas. Então, são substâncias diferentes, mas que têm o quê? A mesma fórmula molecular. Como os dois, o que eles têm de diferente é o grupo funcional, a gente fala que esses dois são isômeros de função. Outros exemplos de isômeros de pares, de isômeros de função. Veja bem, aqui ó, eu tenho uma substância com a mesma fórmula molecular. No entanto, essa é do grupo funcional aldeído e essa é do grupo funcional cetona. Aí você verifica outro tipo de isomeria de função, funções diferentes. Mais um caso de isomeria de função aqui, ó. Grupo função álcool e função éter. Então, são pares de isômeros. Agora, existem ainda os isômeros de cadeia. Os isômeros de cadeia, o que eles têm de diferente? A cadeia. Então, perceba que aqui eu tenho, ó, C3H6, e aqui eu tenho também C3H6, mesma fórmula molecular. No entanto, aqui eu tenho uma substância propeno, do grupo funcional alceno, cadeia aberta, e o ciclopropano, que é do grupo funcional cicloalcanos, que são hidrocarbonetos. No entanto, essa cadeia aqui é uma cadeia fechada. Mesma fórmula molecular, uma cadeia aberta, outra cadeia fechada, isomeria de cadeia. Outro tipo de isomeria, a posição. Verifique esses três compostos aqui, ó. O 2-metilbenzenol, o 3-metilbenzenol e o 4-metilbenzenol. O que tem de diferente? Todos têm a mesma fórmula molecular, C7H8O. Tem a mesma massa molecular, porque tem as mesmas quantidades de átomos e os mesmos tipos de átomos. No entanto, a temperatura de fusão e de ebulição é diferente e as aplicações também, porque são compostos diferentes. O que esses compostos o que modifica de um composto desse para o outro? A posição de um grupo. No caso aqui, a posição do grupo CH3. Então, aqui eu tenho a posição orto 1 e 2, aqui eu tenho a posição 1, 2, 3, e aqui eu tenho a posição 1, 2, 3, 4. Então, são posições diferentes. Esse é um caso de isomeria de posição. E esses três compostos aqui, eu digo que são isômeros de posição, porque a ramificação, o grupo substituinte está em posição diferente. Ainda retomando a isomeria de função que eu acabei de falar, é o ácido carboxílico e o éster, que foi o primeiro exemplo que eu dei.
Voltando o outro tipo de isomeria ainda de cadeia que eu falei anteriormente também. Eu vou repetindo, só para você memorizar o que eu estou falando ou compreender. Aqui eu tenho isomeria de cadeia. Agora, nessa isomeria de cadeia aqui, o que essa cadeia tem de diferente? De novo, uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Agora, por que uma cadeia aberta e uma cadeia fechada pode ter a mesma quantidade de átomos de hidrogênio? Por causa da insaturação. Perceba que quando houve a dupla ligação aqui, diminuiu 2 hidrogênios na estrutura, que é o que acontece quando fecha uma cadeia, diminui 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho um ciclano e aqui eu tenho um alceno. Outro tipo de isomeria, também isomeria de cadeia. O ciclopentano e o pentano e o metilciclobutano, e o metilciclobutano. Esses dois compostos aqui são isômeros de cadeia também. Cadeia fechada, e esse aqui também é uma cadeia fechada, só que ela tem uma ramificação. Então, o que mudou dessa cadeia para essa cadeia aqui, ó? A parte principal da cadeia. Isomeria de cadeia. Também outro tipo de isomeria de cadeia. Eu tenho uma cadeia normal, uma sequência única de carbono. Aqui a cadeia principal eu tenho 2 sequências possíveis. Então aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Também são isômeros de cadeia. Então são os 3 casos de isomeria de cadeia aqui que eu apresentei. Outra isomeria de posição. O grupo substituinte, ele mudou a posição dele ao longo da cadeia. Nesse caso aqui, ó, o grupo substituinte, ele está no carbono 2 da cadeia principal. Nesse caso aqui, o grupo substituinte está no carbono 3 da cadeia principal. Então, uma vez que esse grupo está em posição diferente na cadeia principal, eu vou ter 2 isômeros. E que tipo de isomeria que existe entre eles? Isomeria de posição. Mais um caso de isomeria de posição. Nesse caso aqui, ó, as 2 substâncias são do grupo funcional álcool. Agora, o que mudou na posição? Nessa cadeia aqui, o álcool está no carbono 2. Então, aqui eu tenho a substância butano 2-ol. E aqui eu tenho a substância butano 1-ol, porque o grupo OH está no carbono 1. Isomeria de posição novamente. Outro exemplo de isomeria de posição. Observa bem essa cadeia e vamos ver se você consegue identificar o que muda na posição da primeira e da segunda cadeia. Veja. Conseguiu identificar aí? Bom, aqui eu tenho a substância 1, 2, 3, 4, então but. E no carbono 1, eu tenho uma dupla ligação. Então, aqui eu tenho a substância but2-eno. Aqui, ó, eu tenho a substância 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é o quê? But. Tem uma dupla ligação. E essa dupla ligação está em qual carbono? No carbono 2. Então, aqui eu tenho buteno, but2-eno. Então, a substância but1-eno, but2-enos. São compostos diferentes. E o que muda de uma cadeia para outra? A posição da dupla ligação. Perceberam a importância de aprender regras de nomenclatura? Por que a gente... Um dos primeiros conteúdos que se estuda em química são as regras de nomenclatura e classificação de cadeias? Porque são elas que ajudam você a verificar a diferença entre as substâncias. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos verificar um outro tipo de isomeria. Nesse caso aqui. Aqui a gente tem a metameria ou isomeria de compensação. Verifique que a isomeria de compensação, os pares de isômeros pertencem a uma mesma função química. É o caso aqui, ó. Éster e éster, mesma função química. Mas o que difere de um para outro? A posição do heteroátomo na cadeia. Lembrando que
Cadeia heteroátomo é quando tem a presença do oxigênio, do enxofre ou do nitrogênio entre os carbonos. Não confunda com a presença de oxigênio fora da cadeia, como é o caso desse aqui, ó. Você leva em consideração só o que está entre os carbonos. De maneira que a isomeria de compensação, nas cadeias heterogêneas, podem existir isomeria de compensação. Veja bem, nesse caso aqui, ó, eu tenho o grupo funcional éster, mesma função. Agora, o que esses dois têm de diferente? A posição. Nesse aqui eu tenho 2 átomos de carbono aqui. Nesse eu tenho 3 átomos de carbono aqui. De onde veio esse átomo? Diminuiu um aqui. Então, mudou a posição do átomo. Então, aqui eu tenho o etanoato de etila e aqui eu tenho o metanoato de propila. São substâncias diferentes. Outro exemplo de isomeria de compensação. Novamente, aqui a gente tem o grupo funcional amina. Veja que a posição do heteroátomo está aqui e aqui. Mudou a posição. 1 carbono desse lado, 3 desse lado. 2 carbonos desse lado, 2 desse lado. Então, outro exemplo de isomeria de compensação. Agora, existe um caso muito interessante de isomeria, que é o que a gente chama de tautomeria. Esse tipo de isomeria, ele ocorre quando 2 compostos de mesma fórmula molecular e grupos funcionais diferentes coexistem em equilíbrio dinâmico, no qual um dos compostos, um composto, ele está continuamente se transformando em outro e vice-versa. Por exemplo, aqui eu tenho a tautomeria, a gente fala mais da questão do aldeído e do enol, que é o equilíbrio aldo-enólico. Por quê? Porque as substâncias do grupo funcional enol, elas são muito instáveis, são compostos altamente instáveis. Então, em um recipiente, em uma solução que você tiver uma substância do grupo funcional aldeído, ele vai estar em equilíbrio dinâmico com um outro composto semelhante do grupo funcional enol. Então, aqui eu tenho o etanol em equilíbrio com o etenol, que é um fenol. Outro exemplo de tautomeria, propanona e o propeno 2-ol. Que nesse caso aqui, ó, eu tenho a substância, ocorre a dupla ligação para cá e vem o oxigênio para cá. Então, significa que em um recipiente, em um meio, que eu estiver uma solução de propanona, eu vou ter um equilíbrio dinâmico e algum percentual da substância propeno, 1-propeno 2-ol. Aí, de novo, o exemplo de um outro exemplo de ceto-enólico. Se eu falar de tautomeria ceto-enólico, eu estou falando de uma situação em que eu tenho a substância cetona em equilíbrio dinâmico formando algumas moléculas de um enol. Recapitulando, antes de voltar nas referências, vamos recapitular como que você faz para identificar a isomeria plana. Observa a cadeia. Verifica, pertence à mesma função? Se não pertencer à mesma função, vai existir isomeria de função entre esses 2 compostos. Observa novamente 2 pares de isômeros. Pertencem à mesma função? Sim. O que essas 2 cadeias vão ter de diferente? Se for a posição de uma dupla ligação ou de um grupo substituinte, você vai ter uma isomeria de posição. Observou 2 compostos, a cadeia é heterogênea.
houve mudança de uma cadeia para outra na posição do heteroátomo, aí você vai ter uma isomeria de compensação. Se você tiver cetona, substância do grupo funcional cetona, em equilíbrio com o enol, você vai ter um caso de tautomeria. Tautomeria é fácil de identificar, porque é só você olhar o enol em equilíbrio com a substância do grupo funcional cetona ou do grupo funcional aldeído. O que o aluno confunde muito é isomeria de posição com isomeria de compensação. Lembre-se que isomeria de compensação tem a presença do heteroátomo, a cadeia heterogênea. Isomeria de posição, não. Então, aqui estão as referências que eu utilizei na elaboração dessa aula. Muito obrigada e até a próxima aula. Aguardo vocês.